Na semana passada, internautas e eleitores contrários à medida provisória da liberdade econômica que foi apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro criticaram os votos de 15 deputados do PDT a favor da medida, que faz mudanças nos direitos dos trabalhadores e alterações nas regras para aberturas de empresas. Também houve críticas nas redes sociais a 21 deputados do Partido dos Trabalhadores que faltaram à votação do texto base da proposta no dia 13 de agosto. Na Câmara dos Deputados, o texto foi aprovado por 345 parlamentares contra 76. A MP está em vigor desde 30 de abril, quando foi publicada no Diário Oficial da União. A expectativa é de que o Senado Federal vote ainda nesta semana a proposta. No PDT, 15 parlamentares do total de 23 votaram a favor da medida de Jair Bolsonaro. Tabata Amaral foi um deles e recebeu críticas por conta do voto. #Tabata Traidora. Como é receber dinheiro da educação para votar contra o interesse dos trabalhadores? Questiona no Twitter o internauta contrário à medida provisória da liberdade econômica. Doidinha para ser expulsa do PDT. Agora voltou a favor da mini-reforma trabalhista de Bolsonaro. Essa aí se desvergonhou e perdeu completamente a dignidade. Traidora da classe trabalhadora, criticou outro internauta. Tabata já era alvo de correligionários e foi suspensa do PDT em julho ao votar a favor da reforma da Previdência, também proposta pelo governo de Jair Bolsonaro. Depois do voto a favor da MP da Liberdade Econômica, Tabata usou seu perfil de Twitter no sábado, dia 17, para comentar sua posição sobre a medida. A votação mais importante da semana foi a votação da MP da Liberdade Econômica. No começo do processo eu participei da obstrução porque eu entendi que o texto estava muito confuso ainda, ninguém sabia qual era o texto final e para mim tinha que debater mais para poder votar. Quando a gente perdeu isso e o texto de fato foi para votação, o PDT liberou a bancada e eu fui favorável a boa parte do texto, porque eu entendo que ajuda a gerar crescimento, eu entendo que ajuda a gerar empregos. Tem uma parte que me preocupou, que tentava de fato enfraquecer as nossas leis trabalhistas, e aí eu pude manifestar que era contra na votação dos destaques. Depois da aprovação do texto base, o PDT apresentou um destaque que pretendia retirar a necessidade de convenção coletiva de trabalho para a possibilidade de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho. No entanto, a Câmara dos Deputados rejeitou todos os destaques à proposta e encerrou a votação no dia 14, encaminhando o texto ao Senado. Dos 54 deputados do PT na Câmara dos Deputados, 21 não estiveram presentes na votação do texto base da medida provisória da liberdade econômica no dia 13, incluindo a presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann. Com isso, parlamentares petistas também receberam críticas de internautas contrários à medida de Jair Bolsonaro. 21 abstenções, que na verdade são faltas, de 54 deputados do PT, que é um partido muito mais organizado que o PDT e PSB, em uma matéria tão importante como essa, é assustador, argumentou um internauta. Só as abstenções, que na verdade são faltas, do PT dão quase a bancada inteira do PDT e garanto que esses deputados do PT que se abstiveram, ou seja, que faltaram, não estavam com diarreia no banheiro na hora da votação, reclamou outro internauta. O Independente escondeu as identidades destes internautas para evitar perseguições eventuais. O deputado Zeca Dirceu, do PT, foi um dos parlamentares que não esteve presente na votação do texto base no dia 13. Em entrevista ao jornalista William Faria, que é parceiro do Independente, na última sexta-feira, o parlamentar comentou as faltas de deputados de seu partido. Deputado, para finalizar a pauta, como que votou os 20 deputados do PT sobre a MP da Liberdade Econômica e se houve assim alguma ausência de parlamentares, como que o partido está tratando disso? A nossa bancada tem posição fechada em relação a esse assunto, todos os deputados votaram de forma igual contra a medida de liberdade econômica, porque na verdade ela não trata de liberdade econômica. Isso está sendo usado como uma desculpa, como uma mentira, inclusive enganando, desrespeitando os pequenos empresários e os comerciantes. Para votar a medida provisória da liberdade econômica, foi necessário provar uma série de requerimentos, de destaques, de emendas. Eu acho que deve ter tido mais de 20, 30 votações. Inclusive algumas foram madrugada dentro. Pode ser que um deputado ou outro saiu para almoçar, saiu para tomar um café e não participou de uma ou outra votação. Qualquer distorção disso é fake news, é mentira, é gente utilizando da maldade para tentar desinformar as pessoas. Por isso que eu te agradeço, William, de você estar
questionando. Inclusive, eu vou mostrar aqui um exemplo. Haviam 3 últimos destaques, já era mais de meia-noite, para serem votados. E tinha um acordo entre todos os líderes que esses destaques não teriam votação nominal. No meio do segundo ou terceiro destaque, um dos líderes de partido, acho que foi do Novo, descumpriu o acordo, pediu junto com o PSL votação nominal, e aí muitos deputados, até porque era um acordo, não seria nominal, já tinha consenso de aprovar os destaques, tinham acabado de sair e acabaram ficando até com falta, né, por não terem participado. Mas no foco do assunto, na hora da votação do texto principal, das emendas que tinha disputa de voto, toda a nossa bancada do PT, inclusive dos partidos de esquerda, de oposição, ficamos ao lado do trabalhador, que não pode ser obrigado a trabalhar o domingo, que não pode perder o direito do registro do livro-ponto para ter suas horas extras, para contar os dias trabalhados, né? E foi totalmente desrespeitado. Eu diria que a medida provisória da liberdade econômica, na verdade, foi uma continuação da reforma trabalhista que já deu errado. Mas como eles têm vergonha de reconhecer, de falar, eles inventaram aí um subterfúgio, uma palavra bonita, para aprovar leis que tiram dinheiro de circulação, que achatam salários e que vão gerar mais desemprego no país.